Bom, então vamos lá, pessoal. 19 horas e 21 minutos. Obrigado aí, Maria Eduarda, Carlos, Suelen, Suzane, Bruno, Ana Caroline, Larissa. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula do nosso primeiro bimestre da nossa disciplina em empreendedorismo em APS, né? Conforme até eu comentei com vocês hoje na mensagem, hoje, conforme o nosso cronograma, uma aula final aqui, né, ao vivo, mas logicamente estou gravando essa aula, né, e vou disponibilizar para vocês aí no Google Classroom, né, depois de gravada essa aula, né, terminado o nosso conteúdo do dia de hoje, né, dia de 9 de setembro de 2021, tá? Então, só relembrando, né, pessoal, então hoje a gente vai para a terceira aula de conteúdo, né? A gente já trabalhou a aula 1, a questão da introdução ao empreendedorismo, a aula 2 com relação às oportunidades do empreendedorismo, e hoje a aula 3 a gente vai falar um pouco sobre inovação com vocês que estão aqui hoje, tá? Para aí finalizamos os nossos conteúdos do primeiro bimestre. Daí, na próxima aula, não sei se o calendário, não tive acesso ainda ao calendário de provas, mas creio que para a próxima semana aí a gente já tenha a nossa provinha, que se inicia do dia 15 ao dia 21, e vocês sabem que a nossa prova valerá 6 pontos, né? Vai ser via Google Forms, e a gente já fez 4 pontos de trabalho. Só relembrando um pouco vocês aí, né? No dia 12 de agosto, a gente fez um Google Forms com uma perguntinha, duas perguntas, né? Meio ponto, né? Creio que vocês já fizeram. Lá, Aline, seja bem-vinda, Aline. Então, no dia 12 do 8, fizemos uma atividade através do Google Forms, valendo meio ponto. No dia 26 do 8, a gente fez uma lista de exercícios, também através do Google Forms, né? Valendo 2 pontos. E na semana passada, no dia 2, né? Vocês assistiram o filme. E também tem uma atividade relacionada, né, ao filme, que vale, né, 1,5 ponto, tanto que vocês têm até hoje, às 23h59, para me mandar, né, essa atividade. Então, quem que está aí, né, ao vivo aí comigo, se não fizeram alguma dessas, possivelmente está aberto, né, as atividades, né, e ela fica gravada sempre no meu Drive, né, então qualquer dúvida depois pode entrar em contato comigo, mas acredito que a grande maioria já fez aí, né. E hoje, então, pessoal, hoje a gente vai finalizar, né, o nosso conteúdo, tá? Então, retomando, a gente vai fazer uma prova ainda, né, do Google Forms online. Vocês terão, né, um dia lá para conforme o nosso calendário, né? Lá tá o Anne, seja bem-vinda. Daí a gente já fez então 4 pontos de trabalhos, né, no dia 12 do 8. A gente já fez no dia 26 do 8 e também, né, a gente já fez no dia 2 do 9, semana passada. Vocês assistiram um filme, né, sobre empreendedorismo, né, da nossa grade curricular aí, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre inovação com vocês. Logicamente que depois da apresentação fico à disposição de vocês, né? Lembrando, eu vou disponibilizar o material, já está no Google Forms de você, desculpa, no Google Classroom de vocês, o material de apoio. E eu vou disponibilizar essa videoaula aqui, né, essa gravação que vocês estão vendo e me ouvindo, né? Então eu vou pedir licença a vocês agora, meus queridos e minhas queridas, para compartilhar a minha tela com vocês. Hoje eu estou só com o pessoal do 8º período de Ciências Contábeis, porque o pessoal do 4º período de Administração está em semana da administração, tanto que hoje é o dia do administrador, né? Hoje é o dia do profissional da administração. Por isso que hoje aqui, né, só está esta aula online com o pessoal de contábeis, mas como eu vou fazer aqui com vocês de contábeis, também eu vou disponibilizar
essa aula gravada também para eles, tá? Então, meus queridos e minhas queridas que estão aí, fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, né, tirar algumas dúvidas. Então, hoje eu vou trabalhar, então, né, a questão de inovação. Então, dia 9 de setembro de 2021, dia de nossa última aula, né, antes da nossa provinha bimestral, tá? E conforme o nosso cronograma, tá? E hoje eu venho falar com vocês sobre inovação, né? A questão de inovação, muitas vezes, muitos de nós se pegam-se, né, a questão de tecnologia, mas nem sempre você, com uma inovação, através da inovação, você trabalha com tecnologia. Uma simples inovação dentro de um escritório que você tenha de atender os seus clientes, desde uma inovação no seu restaurante, por exemplo. Vamos longe, a questão da área kids, né, de muitos restaurantes, quando iniciaram, lá era uma inovação. E veja, não precisa de tecnologia. É lógico que a tecnologia, ela vem muitas vezes para nos ajudar, né? Fazer essa ponte da inovação. Mas não há essa necessidade, né, da inovação em si, usar uma tecnologia nesse sentido. E a gente sabe que empreendedorismo, né? Empreendedorismo está ligado à inovação. Queira você ou não, né? Vocês gostando ou não, muitas vezes, né? Mas a inovação faz parte. Por quê? Porque nós sabemos, você, meu caro contador, que está aí comigo online, depois na gravação, o meu caro administrador, nós sabemos que a partir do momento que nós vamos se formar, nós vamos ter concorrentes. Nós vamos ter profissionais fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. E o que você vai se diferenciar muitas vezes na prestação do teu serviço é a inovação do que você está oferecendo. Né? Então você vai inovar um tipo de atendimento, você vai inovar algum tipo de produto ou serviço para quê? Lembrando que é sempre para atender às necessidades dos nossos clientes. Você empreende muitas vezes, quando a gente fala no ramo corporativista, né, do negócio, é o quê? É muitas vezes vocês que estão me vendo, me ouvindo, vocês tiveram alguma dificuldade muitas vezes com algum tipo de produto ou serviço. E a partir dessa dificuldade que vocês tiveram, muitos de vocês, ou vocês conhecem alguém, que o que acontece? Ele vai empreender, porque ele percebe essa dificuldade de ser atendido. Aí, ó, start para muitos de nós termos ideias inovadoras para determinados tipos de produtos e serviços. Né? Então, é isso que acontece. E quando nós falamos em inovação, né, é a criação, o empreendimento e o inovar. Né? Ou seja, o que é criar? Né? Criar é para dentro de si, explorar-se e extrair o seu melhor. Mas nós sabemos, se eu for falar para vocês assim, Santos Dumont foi um empreendedor, né? Possivelmente muitos de vocês irão falar que não. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele não comercializou a sua ideia, que foi o avião, né? O primeiro avião, o 14 bis, todo mundo conhece a história do Santos Dumont. Mas quem que foi o empreendedor? Foi a Boeing, né? Foi a Embraer, no qual pegou a ideia, não que pegou dele lá, né? Mas foi a ideia do Santos Dumont de ter, né, um objeto voador, por exemplo. Outras empresas, outros grupos, outras pessoas pegaram essa ideia e o que fizeram? Transformaram em produto ou serviço. Então, muitos de nós, às vezes, criamos algum tipo de produto ou serviço, mas se a gente não tirar do papel, e além da criação, você não produzi-lo, ou você não prestar aquele serviço, o que acontece? Né? Muitos de nós não vamos empreender através simplesmente de uma criação de ideias.
né? Santos Dumont criou uma excelentíssima ideia, mas quem que comercializou, quem inovou foi outros grupos, como a Embraer, como a Boeing e assim por diante, né? Então, a criação, logicamente, que no lado do empreendedorismo tem que ter, perfeito, mas não é somente a criação, você tem muito mais do que aquilo, né? Por exemplo, ali você tem o criar e o empreender, que é o movimentar-se, conectar os pontos, agarrar as oportunidades, que é isso que a gente viu até agora do empreendimento, do empreendedorismo. Cada um de nós possuímos uma ideia. Legal. Só que essa ideia você tem que tirar do papel. Essa ideia você tem que movimentar. Essa ideia você tem que agarrar as oportunidades com ela. E diante disso, você cria, você empreende e você inova. O que é inovação? É gerar e entregar algum tipo de valor. Porque muitos de nós, quando vamos procurar algum tipo de produto ou serviço, lógico, o preço ele é interessante, né? Ainda mais nesses últimos tempos aí, né? Dessa instabilidade econômica, né? Muitas vezes política que estamos passando. Você muitas vezes você paga pelo preço, paga o produto pelo preço, mas não pelo valor. O que é o valor? É o valor que ele te entrega. Por exemplo, vocês vão ser futuros contadores, né? E creio que vocês não vão oferecer preço, vocês vão oferecer capacidade, capacitação, né, do qual vocês passaram por 4 anos aí na Univale para se capacitar, para se formar, para quê? Para atender os seus clientes. Então, vocês são inovadores. Então, vocês não entregam somente um serviço aos clientes, você entrega um valor, você gera um valor àquele teu serviço, àquela tua prestação de serviço. Então, pense um pouco sobre isso. Quando a gente fala em inovação, logicamente que você tem a criação, mas dentro da só a criação, você não vai a lugar nenhum. Creio que muitos de vocês, né, têm algum tipo de ideia nas cabecinhas aí, né? Mas que se ela ficar somente na cabeça, né, se ela ficar somente na cabeça, na criação, infelizmente, ela não vai se tornar um empreendimento. Então lembre, né, desse exemplo de criação. Santos Dumont ele criou uma ideia, mas não comercializou. Quem comercializou foram outros grupos, né, que pegaram essa ideia de Santos Dumont e aí desenvolveram o que nós chamamos hoje dos nossos transportes aéreos. Mas além dessa ideia, nós temos que empreender, ou seja, se movimentar, tirar essa ideia do papel. E lógico, inovar, ou seja, gerar e entregar valor. Lembrando, quando vocês se formarem, vocês serão, entre vocês mesmos, vocês serão concorrentes. E além de tudo, já tem concorrentes no mercado. O que vocês, a partir do momento que vocês se formarem, no primeiro dia útil depois da formatura, creio que vocês já trabalham, né, nesse nicho de mercado da contabilidade, mas você precisa ser diferencial. Ou vocês, aí pergunto a vocês, não preciso me responder, mas vocês vão querer ser os mesmos profissionais que vocês já conhecem. Creio que vocês estão trabalhando e se capacitando para ter um diferencial, que é essa inovação. É você pensar um pouco desta forma, tá? Lembrando, pessoal, nós como empreendedores, e lembrando também, vocês já são empreendedores de qualquer forma. Desde o primeiro dia de aula que vocês tiveram há 4 anos atrás, até agora, né, que vocês estão se encaminhando aí, finalizando o primeiro bimestre, e se encaminhando para o segundo bimestre. Eu estou falando aqui com o pessoal de ciências contábeis. Nós, como empreendedores, nós atendemos às necessidades humanas. E veja, quais são as necessidades humanas que temos hoje, né? Veja, nós temos a saúde. O quão, né, por exemplo, ela foi impactada nesses dois, principalmente nesse último ano e 6 meses, né, que foi impactada. E a indústria, os empreendedores tiveram que se adequar a essa demanda, né, a essa oferta do pessoal de saúde.
Outra necessidade humana é o habitat, né? É a moradia, é onde nós repousamos, aonde nós descansamos. Como, né, ela está mudando. Se vocês puxarem aí vocês, creio que muitos de vocês ainda moram, né? Mas muitos de nós moramos, ou nossos pais moravam, ou os nossos avós, naquelas casas grandes, com terrenos, né? Onde você plantava cebolinha, onde você plantava couve, onde você criava galinhas e assim por diante. Veja, né? Vocês hoje, uma grande maioria em Vaiporã, na região, mas veja o que está se remetendo às nossas moradias de antigamente. Aqueles terrenos grandes viram condomínios. Aqueles terrenos grandes viram loteamentos, onde são fatiados. Aqueles terrenos grandes viram prédios sobrados. Por quê? Porque cada vez mais, né, esse empreendimento e a inovação, ele traz consigo essa questão do cada vez mais nós, por exemplo, eu moro em um prédio de 7 andares, onde tem quase 100 famílias, né? 100 famílias, desculpa, 100 pessoas, 100 famílias é muito, né? Mas assim, veja, em um curto não, né? Um pequeno espaço, hoje você consegue concentrar mais pessoas. Isso nós estamos falando na construção civil. Então, isso é empreendimento, isso é inovação, é você sair da mesmice. O entretenimento, né, pessoal? Veja a inovação nos últimos tempos do entretenimento. Ó, que nem vocês assistiram o filme na semana passada, espero que tenham gostado, mas veja, tá no YouTube. Um filme que talvez demorasse, talvez nem ser, talvez alguns de nós nem vai ver na televisão, ou até mesmo através da Netflix e assim por diante. Quem aí na sexta-feira, por exemplo, na sexta, não ficou desesperado, quem é fã, né? Da quinta temporada do La Casa de Papel. Então você foi aguardando, se decepcionou, porque eu me decepcionei, não sei vocês, mas eu me decepcionei porque agora tem uma segunda parte que vai ser só em dezembro, então vai gerar essa expectativa. Isso é entretenimento. O que antes nós precisávamos, né? Alugar uma fita, alugar um DVD. Hoje nós temos o streaming, ou seja, Netflix, Telecine aqui no celular, ou até mesmo no notebook, ou até mesmo na televisão de vocês. Isso é inovação. Lógico, isso não sem a toque. Né, Tamani? Foi muito triste, né? Quem que vai agora narrar a história do La Casa de Papel, né? Não dá spoiler não, professor. Ah, você não viu? Ah, então dá. Não, ainda não. Então paramos de falar. Eu acho que ela também não morreu. Então tá bom, gente. Desculpa, ninguém fala mais nada. Deixa. Quem não assistiu, assista. Legal, legal. Obrigada. Histórias alegres. Professor, eu achava que ela era a Oi. única sobrevivente porque ela narrava a história. Cala a Eu boca, Tawane. também. Gente. Mas vejam, né? Então vejam como isso, né? Veja uma simples série como mostra para nós, né? Vamos analisar, né, a história agora puxando um pouco. Tem histórias de empreendedorismo, né, diante disso, né, dentro das estratégias, logicamente, muitos falavam contra, não vai dar certo, e ela dá, né? Então, assim, você puxa muitas vezes essas histórias de entretenimento para o empreendedorismo, mas lógico, lembrando sempre da inovação. Ali, outro exemplo, nossa locomoção, né? Quem lá começou, quem andou de carroça aqui com seus pais, com seus avós, hoje a gente não tem, muito pouco, na verdade. Hoje os nossos carros, estamos deixando os nossos carros para andarmos de Uber, andarmos de Uber não, né? Senão eu estou dando, eu estou fazendo propaganda, né? Mas carros de aplicativos. Então veja como mudou essa inovação.
conheço pessoas aqui em Guarapuava, especificamente, que no início do ano ele empreendeu com um carro de aplicativo, ele alugou um carro em Guarapuava para fazer corridas, né? Uber, vamos falar assim, né? Uber no litoral no final do ano. Nossa, ele ganhou muito dinheiro, faturou muito. Veja, são estratégias, é o empreendedorismo muitas vezes, mas você sempre tem que inovar. Tem que fazer coisas diferentes, né? E a comunicação que nós temos hoje, né? A comunicação, você percebe ali que eu coloquei, né? Os nossos telefones. Veja, não é? Os nossos telefones hoje. Qual que é o princípio do telefone? É comunicação falada. Pergunto a vocês, quem que hoje liga? Se você recebe uma ligação, você fica assustado, né? Você fica assustado, você já pensa que é alguma coisa com a família, ou já pensa que é o detentos, né, te ligando, né? Então você pensa assim que não é coisa boa. Veja, o princípio básico do telefone era a comunicação verbal. Hoje é digital, é digitalizado. Hoje a gente digita. Veja aqui, ó, nós estamos ao vivo agora através da internet, mas isso aqui vai estar gravado também. E eu estou usando o meu celular, porque o celular ele fica com um som um pouco melhor que no notebook. Então percebam, né? Hoje a nossa comunicação, ela mudou também, ela inovou. É lógico. Hoje temos que também fazer essa meia ponte, né? Meia ponte não, né? Temos que analisar, filtrar muitas vezes as informações, né? Que infelizmente a gente é bombardeados todos os dias, né? E diante disso, é aquilo que nós falamos, a inovação, que é o preço versus valor. Preço é o que você paga, muitas vezes, por algum tipo de produto ou serviço. Né? E valor é o que você leva. Né? Aqui eu coloquei, né, um exemplo esdrúxulo aí para você, logicamente que já mudou isso aqui, né? Mas vamos imaginar, né, um grão de café. Quando você pega o grãozinho de café, que é uma commodity, né, que vocês sabem que o Brasil também exporta, né, a commodity, o café. Por xícara, se você pegar lá o grão e pegar e colocar numa xícara, vale 0,01 centavos. Né? Se você colocar, né, esse commodity dentro de uma embalagem, somente uma embalagem onde cabe um pouquinho mais de semente, de produto, ele já vai levar para 0,50 centavos por xícara. Quando você vai até o serviço, que é o quê? Que é a padaria, por exemplo, já eleva esse mesmo café beneficiado para 1,50. Lá no final tem a experiência. Mas o que é isso? R$ 10 por xícara. Vamos imaginar que você está tomando café no Starbucks, ou no McDonald's, ou numa cafeteria aí na sua cidade. Veja quanta transformação. Você começa com o que você paga e depois você leva. Vamos ver, você pega um copinho da Starbucks, você pega um copinho do McDonald's, você vai tomar um café, você faz uma selfie, você posta, estou no McDonald's, estou na Starbucks, estou na cafeteria. Veja, como modifica o preço de acordo com o quê? Com o que você quer levar de experiência para você. O que você quer levar. Por exemplo, né, você tem lá o cachorro-quente da esquina, que é delicioso, mas quando você come o cachorro-quente da esquina, né, que ele custa R$ 15, vamos imaginar assim, você não posta foto, você não marca. Mas o mesmo, não digo o mesmo cachorro-quente, né, mas o produto similar do McDonald's, onde você paga R$ 25, por exemplo, você vai lá e você posta foto. Então você paga pelo valor que aquilo te dá. O que é o valor? Você está mostrando para os outros, olha, estou no McDonald's. Veja, como é engraçado. O mesmo produto, né, ou o mesmo item, muitas vezes, ele vai se diferenciando de um tempo para o outro.
Então, preço, muitas vezes, é o que você paga. E valor é o que você leva. Agora, eu pergunto a vocês, depois de vocês, para vocês pensarem. Como vocês trabalharão? Vocês irão trabalhar através de preço ou vocês vão entregar valor para os seus clientes? Lembrando, o valor, você coloca um valor agregado maior. Você lembra sempre do McDonald's, sempre do Starbucks e assim por diante, né? Porque nós temos, pessoal, a inovação, a invenção e a descoberta, como a gente falou. Né? Santos Dumont foi um inventor, mas infelizmente não, né? Desculpa o linguajar, mas ele não comercializou a ideia. Ele não comercializou a invenção dele, né? E quando a gente fala em inovação, invenção e descoberta, a gente sempre fala em novo conhecimento. Teve uma ideia que muitas vezes foi beneficiada ou foi melhorada. A gente sabe, eu costumo falar para os meus alunos, até empresários no qual eu trabalho, né, que no mundo corporativo, muitas vezes, poucas coisas se criam. A grande maioria se copia e se melhora. E esse melhoramento é essa inovação, esse novo conhecimento. Então, lembre sempre disso, dessa questão. Daí nós temos um novo conhecimento, ou seja, uma ideia, o protótipo seja um exemplo, e depois a comercialização. Porque muitos de nós não vamos comercializar depois, sem ser prototipado, muitas vezes. Você não vai colocar, por exemplo, você vai como contador, você vai desenvolver um software, uma plataforma de contabilidade 4.0, por exemplo. Né? Então, isso, o conhecimento que vocês terão, ou têm, né, já, estão finalizando a graduação de vocês aí, vocês tiveram durante o curso de graduação, mas lembre-se, tem que, e ainda mais nesse nosso nicho de mercado, todos os dias mudam algumas coisas, né? O protótipo, ou seja, o modelo de software, muitas vezes, e a comercialização, que é o negócio, né? É o argumento. Então, isso é inovação, isso é invenção e descoberta. Então, tem umas diferenças aí em diante. O empreender mais inovar, ou seja, o que é isso? Né? Você deixa pegar os negócios tradicionais e fazer com que eles virem inovadores. Mas como? Dê exemplo, professor. Vamos lá. Notebook normal. Não, vamos melhorar isso. Pergunto a vocês aí, né? Por exemplo, nós sabemos que um tempo atrás nós estávamos sempre em busca de computador de mesa, né? O desktop, muitas vezes que a gente fala, esse computador de mesa. Depois a gente mudou, né? Inovou esse produto para o notebook, depois para o netbook, depois para o MacBook. Veja, e hoje nós temos o celular, que é um computador de mão. Muitos de vocês estão me vendo e me ouvindo através de um celular. Não no notebook, não no desktop, não no MacBook. Então veja, um produto ele vai se modernizando ou inovando de acordo com o tempo. Através do quê? Da demanda da população. Então, há 20 anos atrás é diferente do que há 10, há 10 anos atrás é diferente do que há 5, e há 5 anos atrás é diferente do que é hoje. Como daqui a um ano, pode ser que seja diferente do que é hoje. Por isso, né, a gente tem que sempre estar se capacitando, entendendo o que está acontecendo no mercado. Empreender mais inovar, um retorno potencial, ou seja, a partir do momento que você deixa de fazer o mesmo e passa a fazer uma coisa diferente, você sabe. Muitas vezes vocês aí consomem produtos ou serviços, às vezes por ser inovadores. Logicamente que a partir do momento que você vai usando, que você vai trabalhando mais os produtos, ele deixa de ser inovador. Aí o retorno ele vai ficando cada vez menor. Nós sabemos, quando abre um barzinho, por exemplo, vamos lá, é quinta-feira, já dá para pensar um pouco em happy hour.
quando abre um barzinho, nessa questão de inovação, às vezes que é diferente do que você está acostumado, nós sabemos que no início de todo esse processo vai bombar. Mas daí o empresário, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que o quê? Ele tem que inovar várias coisas. Porque senão, se ele ficar parado, logo as pessoas vão deixar de ir frequentar esse barzinho. Então, pensem sempre nisso, sempre precisa estar. Então, não dá hoje, né, nessa questão empreendedora, de você analisar ou de você ficar parado e ficar assim pensando: não, eu já estou de boa, eu não preciso fazer mais nada. Engano. Engano, engano, engano. Porque a partir do momento que você está no mercado competitivo e que você inova de alguma forma, os seus concorrentes vão te copiar, os seus concorrentes vão te conhecer. Aí, você tem que estar um passo à frente dele. Então, a gente sabe, né, que além de tudo isso, tudo é risco, né, pessoal? Então, tem o risco financeiro, tem o risco mercadológico, tem risco de saúde, né? Então, tem vários aspectos do empreendedorismo também, né? Que é essa questão de tudo de risco. Então, pensem sempre nisso. Empreender mais inovação, que negócios tradicionais com questões mais inovadoras, haverá um retorno potencial, como dizem até a página 2. Porque a partir da página 3 você não pode ficar parado. Você não pode ficar inerte muitas vezes, você tem que estar um passo à frente dos seus concorrentes. Mas a gente tem que saber, né? Ou pelo menos tinha que saber, que tudo que envolve empreendedorismo é questão de perfil de risco. Cada vez mais nós arriscamos, pode ser que dê certo, ou pode ser que não, né? E como definir ideias promissoras, né, dentro dessa seara do empreendedorismo, né? Qual o problema parece ser mais relevante? Ou seja, vocês, meus caros contadores, qual o problema que vocês vão resolver dos seus consumidores, dos seus clientes? Qual a solução parece mais criativa? Ou seja, você sabe qual é o problema que você tem que atacar, agora, beleza, qual a solução? Porque se você for analisar, os seus concorrentes também sabem, né, qual o problema a ser atacado. Agora, a solução é cada uma de nós que vai se beneficiar, ou cada um de nós que vai desenvolver, na verdade, não beneficiar, vai desenvolver com mais criatividade para resolver o problema. Porque lembrem, nós resolvemos problemas através das necessidades dos nossos clientes. E diante disso, né, você, meu caro contador, daqui a um tempo, hoje ação, você vai ter que demonstrar, ou você vai ter que verificar qual o potencial dessa tua ideia, né, de se tornar um negócio. Que é o quê? Ter rentabilidade. E quais das soluções o maior potencial da inovação? Então veja. Por quê? Porque você pensando o seguinte, lembrando sempre disso, vocês estarão no mercado de trabalho. Vocês estando no mercado de trabalho, muitos de vocês serão concorrentes. Cada um de vocês precisa ter um diferencial. Tirar a ideia da cabeça e colocar muitas vezes no papel ou colocar em prática. Porque lembrem, ideias, descobertas, invenções não geram negócios. Você tem que unir isso, tem que pegar isso, colocar tudo dentro de um mesmo cômodo, mesma panela, vamos linguajar, para que ele vire um negócio para faturamento, lucratividade e assim por diante, que é o que nós queremos, né? Então, a inovação aberta, quando você busca a inovação, buscar talentos, ideias, soluções fora da empresa, que é aquela questão de divisão sistêmica, muitas vezes. Porque nós somos acostumados a chegarmos 8 horas da manhã no escritório e sair 6 horas da tarde pensando só naquilo que você tem que fazer. Você não vê as oportunidades fora do teu ambiente interno. E você sabe, e nós sabemos, no mundo externo vêm as oportunidades. Que se você não
né, pegar esse start, pegar essa luzinha, né, da ideia, você ficará fazendo o que os outros estão fazendo. Definir um problema específico a ser resolvido, lembrando que problema específico é o que os nossos consumidores, o que os nossos clientes estão procurando em você, meu caro contador, você, meu caro administrador. Ou vocês acham que eles vão contratar o serviço de vocês porque vocês são amigos, ou porque vocês, né, são bonitos, ou porque vocês se formaram na Univar? Não. É um problema no qual, né, eles vão contratar para vocês resolverem problemas. E, se possível, problemas sem riscos. E, se possível, problemas sem riscos com faturamento, tanto para você como para ele, ou seja, negócios. Formar uma rede que envolva diferentes atores relacionados ao negócio. Então, nós sabemos, né, que o que acontece hoje no mundo empreendedor é tal de rede de relacionamentos, tal de network, né? Você não precisa conhecer todo mundo, mas você precisa conhecer alguém que conheça alguém. Vamos imaginar, eu não preciso conhecer um médico, mas eu preciso jogar voleibol com uma pessoa que conhece o médico para quando eu precisar. Né? Então, essa rede de relacionamentos hoje faz parte dessa inovação. Creio que vocês já fazem negócios entre vocês mesmos. Muitos de vocês têm algum tipo de outro nicho de mercado aí, talvez, né? E muitos de vocês se organizam, vocês se unem e vocês se negociam entre vocês mesmos. São redes de relacionamentos. Quem já trabalha na área contábil sabe o que eu estou falando. Às vezes você conhece um conhecido de alguém, conhece um amigo de alguém, e assim por diante. Isso é rede de relacionamentos, né? Definir dados e estratégias a serem abertos para a comunidade, ou seja, né? Temos que ter estratégias. Né? Não vou dar spoiler, mas lembro da La Casa de Papel. Estratégia. Tudo nós precisamos ter um planejamento. Além disso, né? Para que as ideias saiam da cabeça, vão para o papel, mas se movimentem. Né? Para que gerem o quê? Gerem faturamento, gerem negócios para cada uma de vocês aí. Né? E os 10 tipos de inovações que nós temos, né? A configuração, modelo de lucro, rede, estrutura, processos, oferta de produto, desempenho, sistemas, experiências, serviços, canal, marca, envolvimento com o cliente. Aquilo que eu meio que não, né? Aquilo que eu desenhei um pouco para vocês na questão de preço versus valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Então, sempre pense nessas questões de inovação. Marca, hoje, né? Hoje, eu teve uma reportagem do Elon Musk, no qual o satélite dele já está proporcionando algumas regiões remotas não, longínquas da China, de terem internet, por exemplo, onde não tinha, né, não tinha essa possibilidade. Hoje, com uma marca do Elon Musk, que iniciou, a gente sabe qual que é o nicho de mercado do Elon Musk, mas que ele, com a sua marca, com a sua personalidade, né, com o seu expertise, o que ele fez? Ele desenvolveu um produto agora com outro nicho de mercado. E nós somos assim. Nós precisamos ser assim. A contabilidade precisa ser assim. Né? Vocês tiveram aí, vão ter semana da contabilidade, vocês tiveram quantas palestras? A gente sabe, hoje a contabilidade ela mudou de alguma forma. Muitos de vocês serão consultores ou são consultores contábeis. Aquele profissional da contabilidade, por exemplo, que fica atrás de uma mesa esperando o cliente chegar, você sabe, quem trabalha já no nicho no ramo, sabe que isso existe? Existe. Mas em pouco número, em pouquíssimos casos.
Hoje, cada vez mais, nós temos que ir atrás, nós temos que entender de mercado. Por exemplo, hoje a inflação, né? Hoje, eu aqui em Guarapuava, eu dou uma disciplina que se chama Análise de Projetos de Investimentos para contabilidade. E fala assim, imagine vocês, um cliente de vocês, ele chega, Fernando, qual o projeto A ou o projeto B eu vou investir, por exemplo? E muitos de nós, futuros contadores, nós teremos que argumentar e nós vamos ter que mostrar para ele o qual projeto é mais viável, para que ele tome a decisão. Só que para isso, o que eu preciso ter? Eu preciso entender de mercado, eu preciso ver como está a taxa Selic, eu preciso ver como é a taxa de inflação, eu preciso ver o valor do dólar, né? Então eu preciso ter experiência, que é o que? O valor. Então pensem um pouco sobre isso. Pensem no quanto vocês, como empreendedores, que já são, vão satisfazer as necessidades dos seus clientes diante do quê? Diante da expertise de cada uma de vocês que estão me vendo, me ouvindo, né? Aquilo que eu falei, não podemos ficar de braços cruzados, né? A inovação, ela tem que ser um processo constante nas empresas. Todos os dias, em todos os momentos. Por quê? Lembrando, se eu ficar de braços cruzados, não poderei participar da fatia de mercado muitas vezes, né? Não poderei usufruir, né, do mercado no qual estou atendendo. A interação entre universidade, empresa e governo, a chamada tripla hélice, né, é um exemplo de aplicação da inovação aberta. Então, nós veio que a Univale proporcionou muitos estudos, muitos cursos para vocês sobre inovação, né, sobre o futuro da contabilidade. Então, creio que vocês hoje saem, né, ou vão sair, espero que todos saiam, né, não fiquem para trás, mas que o que vocês entraram lá no primeiro período, vocês entenderam como é que está o mercado no qual vocês irão atingir nesse momento ou daqui a um tempo. Isso é inovação, tá? Transferência de tecnologia, o processo pelo qual se repassa ativos de conhecimento para outros agentes de inovação. A gente fala muito, né? A gente fala em empreendedorismo sobre ecossistema de inovação. Você tem governo, você tem empresas privadas, você tem empresas do ramo de tecnologia, você tem empresas do construção civil. Então, veja, quando você fala em ecossistema, você envolve muitos agentes empreendedores. E você necessita. Porque vamos lá, vocês que terão escritórios, vocês trabalhando com escritórios, trabalham em escritórios, vocês sabem, né? Você não tem um tipo de cliente. Ou você não tem um cliente que dá só daquele segmento. Você busca muitas vezes ter, né, clientes de diversas áreas. Mas eu sei que determinadas áreas eu como contador, profissional contábil, eu preciso entender do mercado imobiliário, para a construção civil, eu preciso entender do mercado de tecnologia, para as empresas de software, eu preciso entender de como que está a produção de carros ou o consumo de carros, por exemplo, para ter um cliente como uma concessionária. Então, veja, para ter um cliente hoje, né, na contabilidade, eu preciso entender do mercado, muitas vezes, entender? Não, logicamente, não coisas simplórias, né, mas as coisas um pouco mais, não a parte estratégica, mas a parte nacional, a parte um pouco mais macro do que ele está desenvolvendo. E gestão, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, diante disso, pessoal, para finalizar, né, o nosso conteúdo de hoje, né, o conteúdo do bimestre, né, como que eu vou avaliar esse potencial inovador de cada um de vocês que estão me vendo, me ouvindo? A motivação, né? É difícil falar em motivação porque cada um de nós temos uma ação motivadora, né? Se eu for perguntar para cada um de vocês o que é motivação, muitos de vocês, logicamente, vão falar sobre o dinheiro,
patrimônio, outros vão falar sobre bem-estar. Então, motivação não é uma receita de bolo, né? Mas é uma questão no qual a gente vai desenvolver aí, né, com o seu tempo. Eu, há 20 anos atrás, com os meus 20 anos, né, eu tinha uma motivação diferente hoje que os 40, e é assim por diante. A autonomia, a liberdade de ação, o conhecimento, aquilo que eu falei para vocês. Quanto que se sabe sobre o produto e o mercado que vocês irão atingir? O capital, dinheiro, né? Ou o acesso ao dinheiro. E o sistema, ou seja, não deixar um pouco de ser engessado. Né? E para finalizar, né, eu trago esse artigo, né, depois eu disponibilizo para vocês, que é um artigo lá de 2019, mas que remete muito, né, o que vai acontecer nos próximos anos aí, em qualquer nicho de mercado, que é o futuro do trabalho humano, vai ser ou né? Imaginação, criatividade, estratégia. Imaginação, criatividade e estratégia. Né? Então, cada vez mais o pensar, cada vez mais a criatividade, cada vez mais a imaginação. Ou seja, se pega tudo isso, imaginação, criatividade e estratégia, você transforma muitas vezes o teu nicho de mercado, o teu produto ou serviço em inovação. Beleza? Então, isso que eu tinha para falar com vocês hoje, para terminarmos o nosso conteúdo, né? Eu não dei boa noite para alguns que entraram depois aí, né? Mas vamos lá. Bom, meus caros e minhas caras, deixa eu só ver quem que está aqui tanto, só para mim. Peraí, aqui. Alessandra, eu acho que não dei boa noite. O Vini, eu não dei boa noite. Lucas, eu não dei boa noite. O Marcos, eu não lembro. O Rodrigo, acho que não dei boa noite. Mas então, meus queridos, hoje o meu conteúdo, então o conteúdo, né, da nossa aula do dia de hoje é esse, né, sobre inovação, tá? Eu disponibilizei para vocês ali o Classroom de vocês, né, o material em PDF. Vou disponibilizar esse vídeo, né, agora aqui a gravação. Esse último slide representa o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro? Pois é, né? Uma boa indagação, igual aquele, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É interessante essa tua colocação, né, Carlos? É bem interessante mesmo, porque é uma realidade que nós temos. Ainda, né, se você for analisar, lógico, você tem a tecnologia, ainda bem, né? Acho que ainda bem, né? Aí cada um tem um ponto de vista. Quando você fala em tecnologia, em máquinas, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho, o operacional, ele vai ser substituído, ele está sendo substituído por máquinas, né? Vamos mudar assim, né? Aquela questão do caixa de banco, né? Hoje o caixa de banco, ele é o quê? Ele é substituído por um aplicativo no celular, que nós pagamos a nossa conta, ou até mesmo caixa eletrônica que conta dinheiro, deposita, né? Então, o nosso trabalho, esses trabalhos operacionais, eles estão sendo substituídos pela máquina. A imaginação, a criatividade, as estratégias, ainda não, ainda. Nós, como seres humanos, a gente domina, porque ainda, por mais que a gente tenha todas as máquinas, a tecnologia, você precisa de um ser humano ainda para apertar o botão, de qualquer forma, né? Ou para desenvolver o aplicativo, desenvolver um software. Então, é essa a tendência, mas é uma boa questão, é uma boa indagação a tua aí, né? Para a gente, futuros, né, no segundo bimestre, a gente fazer até uma rodada aí, quem sabe, um dia, aí, né, um fórum e discutir um pouco mais sobre isso, porque isso dá uma noite inteira de discussão, muito legal.
Meus queridos e minhas queridas, algum de vocês tem alguma dúvida com relação ao bimestre, às notas, alguma coisa nesse sentido?